Bom dia, tudo bom, meus irmãos? Aí eu mais uma vez aqui. E nessa manhã de terça-feira, estava ali meditando, levantei, fui dar uma lida, mas só que Deus me levou a um texto que já faz uma semana que Deus tem falado algo no meu coração. E eu quero compartilhar com você lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 8, quando Deus ele chama Josué para uma missão. Ele chama Josué para dar continuidade no propósito, para dar continuidade naquilo que Deus colocou no coração de Moisés. Quando Moisés está chegando no final da sua vida, ele sobe no monte. Deus chama Josué e fala para Josué: Josué, coloca-se de pé, Josué. Josué, se dispõe que agora é com você. Agora a responsabilidade é sua de você dar uma continuidade. Josué, o meu servo Moisés morreu, mas agora eu preciso que você dê continuidade. E agora a responsabilidade é sua. E para você poder levar esse povo a herdar a terra da promessa, você levar esse povo a conquistar, agora a responsabilidade é sua de você levar esse povo a experimentar algo na vida deles. Mas só que o que me chamou mais atenção não foi quando Deus chamou Josué para essa responsabilidade. Mas na verdade a maior responsabilidade de Josué aqui não era só se levantar e levar o povo. A responsabilidade de Josué está aqui no versículo 8, que fala assim: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quando nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nós vimos aqui que Deus ele dá 3 condições para Josué prosperar, para Josué ser bem-sucedido, para Josué conquistar algo na vida dele. Ele tinha que fazer 3 coisas na vida dele. 3 coisas que ia fazer com que se cumprisse o propósito, os planos de Deus na vida de Josué. É isso que eu quero falar para você. É isso que Deus tem falado comigo. Dorival, você quer vencer na sua vida? Dorival, você quer ter sucesso na tua vida? Dorival, você quer que os planos meus se cumpram na tua vida? Você precisa fazer essas 3 coisas. Quais são essas 3 coisas? Qual é a primeira? Primeiro ele fala assim: não cesse de falar deste livro. Não cesse de falar da minha palavra. Não cesse de falar da lei. Não cesse de falar dos meus mandamentos. Não cesse, pregue a palavra em tempo oportuno, fora de tempo e dentro de tempo. Ele está falando assim: Josué, não para de falar, não cesse de falar desse livro. Não cesse. Antes, medita nele de dia e de noite. Segundo, ele fala assim: mas você precisa meditar todos os dias, de dia e de noite. Essa palavra, essa lei, este livro, tudo que está escrito nela tem que estar nos teus lábios. Todos os dias tem que estar nos teus lábios. Todos os dias você tem que meditar nessa palavra. Todos os dias você precisa ter um tempo com a palavra. Todos os dias você precisa ter um tempo. E lá em João diz que no princípio era o verbo, e o verbo ele se fez carne. Quando Deus fala para Josué meditar nela de dia e de noite, ele está falando de um tempo de intimidade. Ele está falando de um tempo de busca. Ele está falando de momentos que nós precisamos parar para poder o quê? Buscar a face de Deus, ter uma intimidade com Ele. E isso sim, não é só falar da palavra. Eu preciso ter um tempo de intimidade. Eu preciso ter um tempo de busca. Nós precisamos. Por isso que muitas das vezes nós não conseguimos romper na nossa vida, em algumas áreas da nossa vida. Não temos sucesso em algumas áreas da nossa vida porque nós não temos intimidade com Ele.
Intimidade na palavra não é você só ler. Ele está falando de você meditar. O que é meditar? É você parar em Deus. É você ler as Escrituras. É você pegar esse livro, a Bíblia. É você, é nós ter um momento com Deus. Momento com Deus. Terceiro, ele fala assim: para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quando nela está escrito. Terceiro, ele fala assim: mas você precisa ter segundo. Fala assim: segundo. Tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Por que Deus está falando que ele precisava ter cuidado? Ele está falando assim de ter zelo, de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus nos chama de responsabilidade de zelo. O zelo das coisas de Deus. Davi falou assim que o zelo da casa do Senhor me consumia. Eu preciso ter zelo nas coisas de Deus. Eu preciso ter zelo no meu chamado. Eu preciso buscar o Senhor com zelo. Nós precisamos entender isso. Aqui, esse cuidado, ele está falando de zelo. E nós temos tido zelo das coisas de Deus? Será que nós estamos tendo zelo com a palavra? Será que nós estamos zelando mesmo, tendo zelo, tendo cuidado, tendo um carinho com aquilo que Deus tem nos chamado? E ele falou assim: então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Depois dessas três coisas, ele falou assim: então farás prosperar o teu caminho, Josué, e você serás bem sucedido. E Deus tem ministrado isso no meu coração. Dorival, você precisa ter zelo. Você precisa meditar. Você precisa falar desta palavra, deste livro, desta lei, desse mandamento. Você precisa meditar. Você precisa ter zelo, cuidado em tudo. Segundo está escrito nessa palavra. Segundo está escrito neste livro. Conforme a gente vamos lendo, meditando, conforme a gente vai tendo a intimidade, Deus vai nos mostrando como a gente tem que fazer, o que fazer. Lá no capítulo 30 de 1 Samuel, Davi, ele passa por um momento difícil na vida dele. Mas o que me chama a atenção é que Davi, ele foi buscar uma direção em Deus. Ele foi orar a Deus e Deus deu uma direção para ele. Amém? Nós precisamos fazer isso. Eu quero ser bem sucedido. Eu quero ter sucesso no meu caminho. Eu quero prosperar no meu caminho, no meu ministério, no meu chamado. Primeiro eu preciso meditar nessa lei, neste livro. Eu preciso falar dele. Amém? E terceiro, eu preciso ter zelo com aquilo que Deus tem me chamado. Deus te abençoe. Tenha um bom dia, uma boa terça-feira. Amém, meu irmão? Meu nome é Dorival. Eu faço parte do Ministério Profético Dança da Noiva, que é restaurando o altar da adoração e identidade da noiva. Deus abençoe você. E que essa palavra, eu creio que ela não veio, sabe assim, de uma maneira só por vir. Mas como naquele dia lá em Mateus capítulo 13, diz que Jesus conta uma parábola que o semeador saiu e semeou a palavra. Ele semeou a semente, e a semente é a palavra de Deus. Diz que uma caiu numa terra rochosa, a outra caiu na beira do caminho, a outra caiu entre os espinhos e a outra caiu entre as rochas. Mas diz que uma caiu numa terra boa. E essa terra, ele está falando do nosso coração. Esse caminho, ele está falando do nosso coração. Essa rocha, ele está falando do nosso coração. Esses espinhos, ele está falando do nosso coração. Mas eu creio que ele falou assim, que a minha palavra não vai voltar vazia. Eu creio que essa palavra, ela veio de encontro comigo, mas também ela veio de encontro com você.
Amém? E Deus te abençoe. Você vai, a partir de hoje, você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Quando você entender que você precisa ter uma intimidade, ter tempo de busca, ter o zelo com aquilo que Deus te chamou. Você tem um chamado em Deus, você que está ouvindo esse vídeo. Deus te chamou com um propósito. Deus te chamou você a levar esse povo a herdar a terra prometida, a levar a sua família a experimentar aquilo que ela nunca experimentou. Deus te chamou você para você fazer a diferença no teu serviço, fazer a diferença na faculdade, fazer a diferença na escola. Mas para você ter sucesso aonde você está, você precisa meditar, você precisa ter zelo, você precisa falar dessa palavra. Não tenha medo. Depois Deus ele continua falando para Josué: Josué, tão somente não te disse eu, ser forte e corajoso? Deixa eu falar algo para você. Seja forte e corajoso de falar dessa palavra. Seja forte e corajoso de você meditar nessa palavra. Seja forte e corajoso de você buscar a Deus. Seja forte e corajoso de fazer tudo conforme está escrito. Tudo conforme está escrito nessa palavra. Tenha um zelo. Quando Deus falou para ele, seja forte e corajoso, Deus está falando assim, ser forte e corajoso, não temas, eu sou contigo. Fala dessa palavra. Não cesse de falar do meu amor. Não cesse de falar quem eu sou. Não cesse de falar o que eu faço. Não cesse de falar daquilo que eu vou realizar, daquilo que eu estou realizando. Não cesse, mas para eu não cessar de falar deste livro, eu preciso primeiramente, Deus levou Josué primeiramente a experimentar. Primeiramente eu preciso experimentar. E você já tem experimentado. Então não cesse de falar do amor de Deus. Deus te abençoe e tenha um bom dia.